Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é sexta-feira e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa sexta-feira, finalzinho de semana para a nossa vida. O que Ele quer de mudança. O que Ele nos oferece no seu Evangelho hoje, não é? Para a nossa mudança diária, para a nossa entrega diária, aquele pouquinho que a gente pode dar para Ele, não é? Para a nossa própria salvação, vamos se dizer assim, que quando a gente caminha conforme a palavra de Deus, a gente encontra o caminho certo, né? E esse caminho a gente só encontra aqui, e a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, continuamos no livro de Mateus, capítulo 16, e o versículo hoje é do 24, aqui ó, do 24 ao 28. Do 24 ao 28. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. De fato, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e destrói a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu garanto a vocês, alguns aqui presentes não morrerão sem ter visto o reino de Deus. 8 dias após dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro e João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, vamos lá? Então vejam só. Hoje o Evangelho nos traz essa realidade, né? A gente falava antes sobre isso, sobre a palavra de Deus, sobre a mudança de vida que a palavra de Deus nos traz. Quando a gente começa a entender, quando a gente começa a trazer para a nossa vida, há uma mudança. E essa mudança se chama o caminho da salvação. É o caminho que a gente tem que traçar aqui na terra para que a gente possa encontrar a salvação, que a gente possa encontrar a morada que Jesus guarda para nós, né? Então Jesus diz nitidamente aqui: se você quer perder a sua vida, você vai ganhar a vida eterna. Se você quer ganhar a sua vida aqui na terra, você vai perder a eterna, né? Jesus hoje nos chama a gente escolher, a gente fazer uma escolha, né? Eu quero verdadeiramente perder a minha vida aqui e ganhar a eterna, ou eu quero ganhar a minha vida aqui na terra e perder a eterna, né? Isso é muito nítido e tá muito bem explicado. O que é perder a minha vida aqui na terra? É começar a observar a vontade de Deus e mudar os meus hábitos, a forma como eu vivo aqui na terra, né? Nós todos vivemos errado. Seja no começo da nossa vida, até ali a metade, depois você conheceu a palavra, você conheceu algum grupo de oração, alguém te orientou, alguém te levou para a missa, alguém te levou para, seja lá até um culto mesmo, não é? Não importa aonde a palavra ela chega, Jesus está presente, não é? Não importa. Importa que você em algum momento da sua vida você a encontrou. Então, dali para trás você viveu errado. Então, eu encontrei a palavra, então eu resolvi mudar de vida. Resolvi fazer a vontade de Deus na minha vida, porque eu entendi que eu tenho um pai. Eu não sou órfão, não é? Eu não sou dona da minha vida, eu não sou dona do meu corpo. Tem alguém que cuida de mim.
Eu dependo de alguém para sobreviver nessa vida. E não é alguém carnal. É o meu Pai que está no céu. Então eu dependo dele. Então se eu não faço a sua vontade, com certeza o meu sofrimento será dobrado. E aí a gente vê que Jesus diz, então eu começo a perder a minha vida aqui. Eu dou um voto a perder a minha vida. Quero perder essa vida que eu vivo. Né? É uma vida de opressão, é uma vida de julgamentos, é uma vida de escravidão, porque quando eu faço a vontade da minha carne, eu faço a vontade dos meus pecados, aquilo que o inimigo quer que eu faça para sair da presença de Deus, é uma escravidão. Eu sou escrava daquele pecado que eu vivo. Por que uma escravidão? Porque a gente sabe que o pecado ele é uma coisa boa. Mesmo que eu entenda a palavra muitas vezes, mesmo que eu esteja vivendo ali, eu tenho a fraqueza de querer continuar naquele pecado. Por quê? Porque eu não tenho forças de sair dele. Então, não deixa de ser uma escravidão, né? Então, eu deixo essa vida de escravidão de lado para viver a vontade de Deus na minha vida, né? Então eu deixo a minha vida, né? Eu deixo a minha vida, essas coisas que o mundo me oferece, claro, e é evidente que a gente não vai deixar a nossa vida porque a gente é humano, a gente vive aqui, mas a gente passa a viver de forma conforme a vontade de Deus. Não é? Nem tudo que eu desejo, eu posso. Nem tudo que eu quero fazer, eu posso. Então, existe uma limitação. E essa limitação eu só encontro na palavra de Deus. Quando eu me encontro com essa palavra. Quando eu entendo. Não quando eu deixo ela ali, no móvel, como se fosse um jarro. Como se fosse um porta-retrato. Não. Mas quando eu trago ela para mim e quando eu me alimento disso aqui. Então eu mudo. Então quando eu me alimento da palavra, eu deixo de fazer muitas coisas erradas que eu faço no mundo. Por quê? Porque aqui tem a minha vida. É nesse caminho que eu encontro a vida eterna. Entendeu? Aí eu tô ganhando a minha vida eterna. Mas quando eu digo não para isso aqui, e vivo conforme as minhas vontades, conforme o que o mundo me oferece, eu ganho a minha vida aqui e perco a minha vida no céu. É uma escolha, você não é obrigado a viver, a perder a sua vida, não. Você não é obrigado a nada, porque Deus deixou para mim e para você o livre-arbítrio. Então, eu escolho. Não é? Eu vivi a metade, eu vou fazer 50 anos para o mês. 50. Então, eu vivi do meu entendimento, vamos se dizer assim, graças a Deus que foi até pouco. Do meu entendimento, tirando a parte de criança, do meu entendimento para cá, eu vivi praticamente 30 anos da minha vida sem querer saber de nada dessas coisas de conversão, de palavra de Deus, não. A minha Bíblia era um jarro que vivia na minha sala empoeirada, né? Eu não quis. Jesus nunca chegou e me obrigou, não. Era porque eu tive uma criação de pessoas cristãs, de pessoas que liam a palavra de Deus, né? Muito desse fruto que eu sou hoje vem da minha mãe, que lia a palavra de Deus para mim, me explicava desde o Velho Testamento até o Novo Testamento como se procedia ali aquela situação, né? Então isso é um fruto, não deixa de ser, mas mesmo assim eu não segui. Eu vim seguir depois dos meus 30 anos pra cá. Então faz o quê? 20 anos. Não é? 20, 22, 23 anos. Então, é como eu tô falando. Eu quis, eu dei o meu sim. Mas Jesus nunca me obrigou. Nunca me obrigou. Então, ele não te obriga a deixar os erros que tu vive, a vida que tu vive, não é? Porque a gente vive a vida e tudo que ela nos oferece, não é? E hoje em dia não tem muita coisa boa para ser vivida nessa vida se a gente não souber
vivê-la se a gente não souber andar conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Vai virar santo? Não, não vai virar santo. Nós jamais iremos virar santo, não é? Não iremos porque a gente não quer, mas esse convite é feito por Jesus, que todos nós sejamos santos conforme o Pai, o Pai dele que está no céu, o nosso Pai que está no céu, né? E ele diz, conforme o meu Pai que está no céu, que vocês sejam santos. Então essa santidade é convite de Deus para nós. É por isso que os santos da nossa igreja, a igreja de vocês tem muitos santos, sim. Os santos, eles foram radicais com a vida deles. Eles deixaram pecados de lado e viveram unicamente para Cristo até a sua morte. Quando eles eram tentados, eles se mutilavam, né? Muitos se escravizavam ali para não cair naquele pecado da carne. Quando eu falo o pecado da carne, não é só o pecado do sexo, do desejo sexual, não. É o pecado da carne em geral. Olhar para um homem casado, olhar para uma mulher casada, desejar ir lá a fundo até ter ali aquele relacionamento ali, é roubar, né? É matar. Então, todos esses desejos que o ser humano, quando chega a esse nível, a esse ponto tem, eles mutilavam, né? Teve santos que até mutilava sua mão se quisesse, sentisse o desejo de roubar, se sentisse o desejo. Então, eles deram esse voto, eles quiseram isso, e nós também, né, temos capacidade sim de fazer, mas a gente não quer. A gente não quer essa santidade perfeita, a gente não quer essa santidade, levar esse título de santo, não. Por quê? Mas a gente pode se santificar todos os dias dentro do nosso limite, dentro da nossa vida, né? Eu posso me santificar em ler hoje o evangelho, este evangelho aqui, e mudar hoje, dentro desse evangelho. O que eu entendi desse evangelho hoje? Eu entendi desse evangelho que eu preciso matar a minha vida aqui, ou seja, matar os meus desejos, as minhas vontades, nem tudo que vem para mim me convém ter, né? Ou seja, nem tudo que me oferecem eu sou obrigada a querer. Quando eu entendo isso aqui, mas eu preciso entender a palavra de Deus para que eu possa distinguir o que é certo e o que é errado. Vai chegar pessoas de todo tipo do nosso lado, a gente vai continuar tendo todo tipo de amizade, não é? Mas eu preciso saber se aquele conselho que fulano está me dando, se eu devo fazer ou não. É uma escolha minha, né? Então isso não quer dizer que eu não possa ter uma amizade com uma pessoa diferenciada, uma pessoa diferente, só porque essa pessoa não vive a palavra de Deus. Não. Mas se houver um convite para mim fazer o que ela está fazendo ou o que ele está fazendo, eu sei muito bem que eu não vou porque não me cabe, né? Não me cabe fazer o que o fulano está fazendo. Então, isso se chama discernimento e Jesus está aqui para isso. A palavra de Deus, ela está aqui para isso, né? Então, Jesus nos deixou essa relíquia, que foi todos esses ensinamentos que ele deixou para os seus discípulos e que a gente traz para a nossa vida. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!